trabalho da Faculdade de Medicina da UFBA, nesse semestre suplementar, né, 2022, agora, que nós estamos cursando. Essa é uma atividade que ela tem por objetivo divulgar informação sobre pesquisa, ensino e extensão, nessa discussão de assuntos diversos, né, com temáticas diversas que sejam de interesse da comunidade discente e docente do PPG-SAT, dos integrantes do grupo de pesquisa desse programa. Né? Quero começar também informando que essa é uma atividade que ela vai ser gravada, porque ela vai ser disponibilizada posteriormente no canal do YouTube do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFBA. Então, peço permissão aqui, né, aos nossos palestrantes para fazer a gravação e a todos os participantes também, né, que saibam, né, que suas imagens, enfim, estarão, né, gravadas, tá? Eu sou Kênia, eu sou nutricionista, sou uma jovem doutora, né, sou estudiosa do tema que propus para essa atividade de hoje. Ela é uma atividade que tem uma temática, né, que mexe comigo, que me inquieta, né, há algum tempo, desde a graduação, e eu comecei a estudar mais a fundo sobre o tema no mestrado, que foi feito neste programa de pós-graduação, no PPG-SAT, em 2012, concluí em 2014, onde eu estudei obesidade de nutricionistas e as repercussões disso para o mundo do trabalho, né? Então, foi nessa oportunidade em que eu estudei a obesidade de nutricionistas que surgiu essa temática do estigma de obesidade, né, no meu caminho acadêmico. Então, foi um estudo que trouxe para a gente, né, um estudo de abordagem qualitativa, que eu fiz com nutricionistas aqui de Salvador, e que trouxe para a gente essa questão de que a obesidade em si já é um tema que faz as pessoas sofrerem com estigma no cotidiano da vida, e que, no caso de nutricionistas obesas, isso ficou ainda mais ampliado por conta de toda uma visão, né, técnica, científica e social de que o nutricionista precisa ter um corpo completamente adequado, dentro de todas aquelas taxas de IMC, né, que a gente conhece, né, como estudiosos da saúde. Então, o estigma era ampliado para esse público e elas revelavam dificuldades em acessar ambientes de trabalho, né, e se manter também nesses ambientes de trabalho. E ainda que elas se mantivessem, apareceu também muitas narrativas contando sobre discriminação dentro do próprio ambiente de trabalho pelos seus pares, que julgavam e cobravam um pouco aproveitamento adequado por julgarem que aquilo feria a imagem, né, social da profissão. E quando se tratava de um emprego em instituições, em indústrias, em campanhas e entrevistas para falar sobre os trabalhos que desenvolviam, outras pessoas eram convidadas a falar sobre aquilo para que a imagem delas não fosse pública, né, na TV, nas reportagens, porque a imagem da nutricionista obesa parecia desqualificar a imagem do indivíduo. Né? Então, esse tema do estigma da obesidade, ele chegou para mim a partir desse estudo. E, como eu já disse, né, um tanto ampliado por conta da categoria profissional que eu estudei foi a minha. Né? Eu estudei exatamente porque eu sou nutricionista obesa e também fui questionada ao longo da minha carreira profissional em alguns campos, né, que eu acessei, questionando se de fato eu era nutricionista, porque por trabalhar na área da saúde coletiva, no campo da saúde pública, e acabei ocupando cargos, né, de gestão da atenção primária, isso é mais comum, né, a gente vê de forma muito comum enfermeiras, então eu era confundida como enfermeira. As pessoas olhavam para mim e achavam que eu era enfermeira. E quando eu dizia que era nutricionista, tinha um olhar de estranhamento por conta do meu corpo gordo, né? Então, por ser uma questão que me tocava, eu me propus a estudar. O professor Paulo Pena, que é professor do programa, abraçou a proposta da temática, e aí eu fui desenvolver esse estudo, e encontrei esses resultados que eu compartilho com vocês. E no doutorado que eu fiz na Escola de Nutrição, eu segui estudando também obesidade, mas ampliei para outras categorias, né, da saúde, outros profissionais de saúde foram estudados, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais. E o que esse estudo trouxe para a gente de mais impactante foi a questão da iatrogenia pelo estigma de obesidade. Então, profissionais de saúde que sofriam com o estigma da obesidade em suas relações sociais
suas relações familiares, no cotidiano do trabalho, enfim, nas suas cenas sociais de modo geral, eles encontraram estigma nos seus colegas profissionais de saúde quando buscaram ajuda para cuidar, né, da sua condição obesa. Então, ao buscar nutricionistas, médicos, para ajudar, né, nesse processo de cuidar de si mesma, com um olhar profissional especializado, encontraram julgamento e acabaram revelando terem adoecido psiquicamente por conta, né, desses julgamentos e de não ter conseguido perceber nessa busca por atenção especializada, por um cuidado especializado, de fato um apoio que pudesse lhes levar a cuidar melhor de si, justamente por conta desse olhar estigmatizante e de condutas muito focadas na abordagem biomédica e que pouco favoreceram, segundo seus relatos, a que elas se sentissem estimuladas a buscar um olhar mais compreensivo para si, para as condições, né, de ambiente e as condições sociais que são determinantes e condicionantes, né, da obesidade, para que pudessem ter esse olhar, esse cuidado para si, de uma forma mais compreensiva, né, e que, de fato, o cuidado pudesse ser visto, né, e realizado. Então, esse é o meu caminhar nesse tema, e aí, por isso, eu propus esse debate, para que a gente possa discutir aqui a relação da obesidade com saúde, ambiente e trabalho, e por isso também o meu convite às professoras que aqui estão, né, que são grandes estudiosas da temática também, de estigma, de obesidade, enfim, das determinações sociais de obesidade, dos sistemas alimentares, enfim, e que impactam, né, dialogam diretamente com essa questão. Então, para nós, do PPG-SAT, é uma honra e uma alegria contar com a presença, né, das professoras Denise Oliveira e Michele Medeiros. Então, Denise Oliveira, que é nutricionista, é mestre em ciência da alimentação e em ciências, né, da saúde pública. Ela é doutora em ciências da saúde, pós-doutora em antropologia da alimentação, professora de diversos programas de pós-graduação da Fiocruz, é editora-chefe da Revista de Alimentação e Cultura das Américas, a RACA, que é uma revista com publicação trilingüe, né, aceita artigos para publicação em inglês, português e espanhol. É vice-presidente da Fiocruz Brasília e coordenadora do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, né, tem uma importante pesquisa nacional sobre obesidade, que eu creio que ela vai debater um pouco com a gente na sua explanação, que foi, inclusive, né, um dos artigos que nós mandamos para a comunidade discente do PPG-SAT, para uma leitura prévia para esse debate, né. A professora Michele Medeiros, que é nutricionista, mestre e doutora em Ciências Sociais, né, ela estudou no doutorado, a sua tese foi sobre a obra de Marcel Proust, Os Trabalhadores da Cozinha, na França, né, eu vou pedir depois que a professora Michele conte um pouco mais para a gente também sobre essa experiência. Ela é professora do Departamento de Nutrição e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fez pós-doutorado na Federal de Pernambuco, e ela coordena o Lab Nutri, que é o Laboratório de Horta Comunitária Nutri, que é especializado em soluções de base comunitária para sistemas alimentares e segurança alimentar e nutricional. Então, desde já, nós agradecemos a vocês, professoras, pela oportunidade dessa conversa. Quero registrar também aqui e agradecer à professora Ana Paula Corona, que é coordenadora dessa disciplina, pelo apoio para a realização da atividade. Cumprimentar mais uma vez a professora Maria do Carmo, né, que nos honra com sua participação. Carminha, que é prata da casa, né, professora do PPG-SAT, professora da pós-graduação também da Escola de Nutrição da UFBA. Né, ela faz parte do Centro Colaborador de Alimentação Escolar, o SECANE-UFBA, que é referência para a alimentação, né, escolar, né, do Norte e Nordeste, que é os estudos. É professora que é referência na área de alimentação e cultura e segurança alimentar e nutricional. E, claro, também agradecer a toda a comunidade discente e docente do PPG-SAT, que está aqui com a gente, e os demais participantes externos que aceitaram o convite para vir para cá, né, debater conosco e discutir, compartilhar seus olhares sobre o fenômeno da obesidade e como ele dialoga, né, com saúde, ambiente e trabalho. Então, feitas as devidas apresentações, né, de temática e do nosso propósito, eu gostaria de passar a palavra para as nossas convidadas, e aí nós não acordamos antes se quem começaria a atividade seria a professora Denise ou a professora Michele. Eu peço que elas, por favor, né,
digam quem gostaria de começar, quem poderia começar, como é que a gente pode dar continuidade a isso. Kênia, você que decide, você organizou, eu acho que você pode olhar e propor para nós. Tanto faz para mim. Então, a gente pode começar com a Michele? Pode ser sim. Sim? Pode. Vamos lá. Obrigada, Michele, a palavra é sua. Obrigada pelo convite. Você sabe que Kênia estava se apresentando, falando do trabalho dela, e eu estava rememorando aqui na minha mente como essa coisa do estigma no campo da nutrição é séria, né? Em 2012, eu fui na sessão onde foi lançado o Marco de Referência da Educação Alimentar e Nutricional, que foi um processo muito participativo, né? Processo que durou mais de ano, vários momentos de encontro, debate sobre os princípios de educação alimentar e nutricional, né? E no momento da apresentação do produto final, teve uma mesa redonda, as pessoas estavam lá participando, as pessoas que estavam na plateia eram pessoas que participaram de todo o processo de elaboração do material. E aí uma pessoa que estava na plateia, uma colega, levantou a mão e falou assim: eu só queria dizer assim, que foi muito bom participar desse processo de elaboração, me sinto muito honrada. Agora, assim, eu acho impressionante que depois da gente falar tanto de educação alimentar e nutricional, a gente ainda olha para o lado e ainda vê que tem nutricionista que é gorda. O meu chão abriu, assim, né? Eu falei, gente, essa pessoa participou de todos os momentos, de todo o debate, toda a discussão. E ela levanta a mão e fala uma coisa dessa, né? Assim, é nesses momentos que a gente fala assim, gente, eu acho que não tem jeito. Eu acho que não tem jeito. Eu fiquei muito decepcionada, muito desapontada. E é uma coisa que, de fato, a gente tem que debater isso no âmbito das pesquisas, no âmbito da academia, porque é uma coisa que está do nosso lado a todo tempo, né? Inclusive, contaminando o discurso de quem tem acesso à informação, educação, reflexão, né? Então, isso é muito sério, né? Então, eu queria agradecer a Kênia, mais uma vez, pelo convite. Eu tive a oportunidade de ler um dos seus trabalhos, Kênia, que é o Olhar do Outro sobre a Obesidade, onde você aborda o ser obeso, a vivência do corpo obeso na sociedade e tenta compreender a obesidade como fenômeno social. Eu achei muito interessante, acho que nós temos convergências e que a gente pode estreitar o nosso debate a partir de hoje. Muito obrigada. Também quero agradecer à professora Maria do Carmo Freitas, a nossa Carminha, por ter feito esse primeiro contato, me convidando para o evento, me apresentando a Kênia também. Eu tive a oportunidade de contar com a presença da professora Carminha no meu exame de defesa de doutorado, que foi em 2014, e isso é algo que eu sempre recordo com muito carinho. Também aproveito para cumprimentar a minha colega Denise Oliveira, né, que é a minha bibliografia também, e que hoje eu tenho a oportunidade de dividir a banca hoje junto para conversar. É um prazer, uma honra, professora Denise, estar aqui com você hoje também. E saudar a todos e todos os alunos e colegas que estão aqui também nessa manhã para essa conversa. Bem, eu não trabalho diretamente com a condição obesa, né? A maior parte do que eu faço hoje tem a ver com a abordagem de alimentos biodiversos na construção de sistemas alimentares sustentáveis. Vocês podem conhecer um pouco do trabalho que a gente faz aqui na FRN, no Lab Nutri, acessando as redes sociais do Lab Nutri, que é o @nutriorta, ou o nosso site www.nutrir.com.vc, Nutri com você, né? Mas eu acredito, ainda que eu não trabalhe diretamente com a questão da condição obesa, eu acredito que eu tenha sido convidada, porque no meu trabalho de tese, como a professora Kênia comentou, que se intitula Marcel Proust para além das Madeleines, uma culinária indócil, inclusive, eu tenho uma lista de referências que embasam essa minha fala hoje. Eu posso mandar para a professora Kênia para ela partilhar com vocês. Lá tem os artigos da minha tese, quem quiser dar uma olhada depois. Eu também coloquei no meu Twitter esse arquivo com a lista de referências, que é o @MicheleJacob, o primeiro I é o número 1. Vocês podem ver lá, a lista já está lá também. Então, nessa minha tese, Marcel Proust para além das Madeleines, né, uma culinária indócil, a discussão sobre a condição obesa esteve presente nela, né, e acho que é por isso que eu estou aqui hoje, né. Então, mesmo que vocês não tenham lido essa obra do Marcel Proust, que é uma obra de 7 volumes, intitulada Em Busca do Tempo Perdido,
Vocês já devem ter ouvido falar de uma cena nela que é muito famosa, que é a cena onde o protagonista, que é o Marcel, ele come um bolinho chamado Madeleine, que é um bolinho, né? E ele mergulha esse bolinho no chá e bebe esse bolinho mergulhado no chá, né? Então, a partir do sabor e do cheiro que ele sente, ele viaja no tempo, retorna à infância, né? Vai para a cidade natal dele, se emociona muito, né? Então, esse episódio ele é super aclamado na literatura, sobretudo na literatura que fala sobre comida, né? E ele é, de fato, muito tocante, porque a maioria de nós já viveu um momento assim, né? Onde um gosto e um cheiro transportou a gente para um outro tempo, né? E que a gente se reconecta, se emociona, se arrepia, e é muito bom, né? Esse é um episódio muito interessante da obra de Marcel Proust, mas é uma imagem que ainda se produz muito dentro de uma estética do conforto, do acolhimento, né? A gente, quando me lembra dessa imagem, lembra logo das comfort foods, né? Aquelas comidas do acolhimento, né? Que leva a gente para a casa materna, aquela ideia de nutrição, de se sentir sustentado, né? E também se sustenta, ela também é uma cena que está muito dentro da estética burguesa e nobre que existe na obra de Marcel Proust, né? Quando você fala que estudou Marcel Proust, aí a imagem imediata, né, estereotipada que as pessoas têm, é aquela imagem, estudou uma obra francesa, nobre, o que tem a ver isso, né? Não tem nada a ver e tal, né? Mas a literatura, ela tem vários mundos, né? Tem várias camadas, e isso acontece na obra de Marcel Proust também. Quando eu li essa obra, eu fiquei muito impressionada com outras cenas estéticas que estavam ali e que a gente não fala sobre elas, né? Outras formas de comida, outros padrões de corpo que existem nessa obra, né? E que são invisibilizados quando a gente está debatendo, né? Para falar sobre esses outros espaços na obra de Marcel Proust, eu faço menção ao conceito de heterotopias do Michel Foucault, num texto que ele chama de Os Outros Espaços. Se a gente quiser se aprofundar mais nessa ideia, é um texto que vale muito a pena ler. Então, o trabalho de Marcel Proust, para além das Madeleines que eu fiz, envolveu uma análise sobre a alimentação que foge a esses padrões, da estética normatizada, da alimentação dos salões. Não, eu estou falando da alimentação do fundo da cozinha, a alimentação dos gritos da feira, a alimentação dos bordéis, a falta da alimentação que existiu na guerra, né? E que é narrada por Marcel Proust também nessa obra, ou os outros espaços onde estão os corpos marcados pela condição obesa e que destoam do padrão vigente da sociedade da época, né, na Belle Époque, da sociedade nobre e burguesa. Então, eu quero falar um pouco sobre essa porção do meu trabalho, onde eu analisei a condição obesa para que fique mais evidente a ideia que eu comecei falando sobre o trabalho da Kennedy, que é uma ideia que ela defende, que eu também defendo, de que a obesidade é um sintoma social, né? É interessante que o Marcel Proust, ele traga em sua obra uma leitura sobre os estigmas relacionados à obesidade já naquela época. O tema sobre os padrões corporais não era alheio a ele, visto que o seu pai, o médico Adrien Proust, em princípios do século XX, foi um dos responsáveis por iniciar um movimento de mensuração da obesidade, a produção de escalas. Ele foi um dos precursores do IMC, o pai do Marcel Proust. Na sua obra Higiene do Obeso, ele diz que, tanto por uma perspectiva médica, como também por uma perspectiva estética, o peso expresso em quilos deveria ter um número correspondente ao da estatura expressa em centímetros, menos 100. Então, ele já propôs uma fórmula para mensurar padrões de corpo, né? Era um prenúncio do IMC. O senhor Proust, ele também se preocupou, além de estabelecer classificações, ele se preocupou também em desenvolver regimes de correção de excesso. Então, não é de se espantar que Marcel Proust, o filho, ele trouxesse esse olhar normativo do corpo já na sua obra. Para quem não leu a obra, no terceiro volume existe uma personagem que é a Duquesa de Guermantes. O título do volume é No Caminho de Guermantes. Ela essa duquesa, que o nome dela é Oriane, ela é representação da beleza padrão da época, né? Era esguia, loura, alta, olhos azuis e nobre. E ela também é a pessoa que, na obra, representa o foco da abominação da condição obesa.
ela é a pessoa que discrimina na obra, é a pessoa que julga. Em uma das cenas, ela faz uma crítica a uma rainha da Suécia, né? Ela diz assim, eu vou resgatar o trecho para vocês. Ela criticando a rainha da Suécia. Almoçamos ontem com ela. A senhora não a reconheceria. Ela tornou-se enorme. Estou certa de que está doente. A sua corpulência se acumulou no ventre. Parece mais uma rã em estado interessante. Uma rã foi a expressão que ela usou, né? Os anfíbios, eles precisam estar entre a terra e a água, sem encontrar para si um espaço definido. Eles eram, por isso, para Oriane, uma definição das pessoas em condição obesa nessa sociedade da Belle Époque. Ainda mais uma pessoa nobre. Por isso que, para ela, o corpo da rainha da Suécia era digno de uma rã. Nessa obra também existem outros sinais de estigma relacionados à condição obesa, que são expressos pelos personagens da obra. Por exemplo, a relação com mau gosto, com decadência, abominação, lentidão, preguiça, descuido e feiura. A ideia do desprezo à gordura estava estabelecida no espírito do tempo em que viveu Marcel Proust. Mas nem sempre foi assim, se a gente for fazer uma análise compreensível da obesidade pela perspectiva histórica. Né? Nem sempre foi assim que a obesidade foi enxergada, né? Por exemplo, na obra Metamorfoses do Gordo, não sei se vocês conhecem essa obra, mas é uma obra muito interessante, do Vigarello. Ele faz uma historiografia da obesidade e nos mostra que o desprezo à gordura, que é evidente na obra de Marcel Proust, ele nem sempre existiu. Considerando a perspectiva ocidental europeia da história, que é a perspectiva que guia a nossa formação em saúde, hegemonicamente, né? A obesidade passou a ser um problema a partir da Idade Média. Antes disso, a gordura era sinal de proteção. Pensem, por exemplo, na nossa história ancestral, onde toda a energia disponível no ambiente era valiosa para garantir a sobrevivência. Acumular gordura, na verdade, era um privilégio digno daquelas pessoas consideradas ricas e poderosas. Apenas no final da Idade Média, 2 discursos normatizadores da comida e do corpo passaram a ganhar força, no sentido de redirecionar essa lógica. O primeiro discurso foi o discurso da culpa, impulsionado pela Igreja no século XIII. Nessa época, a gula alcançou um novo patamar de importância nas confissões e no rol de pecados do cristianismo, né? Um mecanismo de controle sobre o alimento. Né? O segundo foi o discurso médico, que emergia com as primeiras universidades no mundo e que passou a orientar os regimes de saúde. Por exemplo, eu trouxe um fragmento do livro do Aldebrandino de Siena, que foi um médico italiano do século XIII, professor de medicina nas primeiras universidades que surgiram. Né? O livro dele é chamado O Regime dos Corpos, publicado em 1256, dizia que o homem deveria comer de modo a não se sentir pesado depois, com a barriga estufada e barulhenta, sem poder respirar com facilidade. Então, a partir dessa época, a temperança e a sobriedade, elas passam a tomar o centro da questão, né? Então, já no final da Idade Média, os padrões esguios, eles passaram a ganhar primazia estética e médica, né? E isso se intensificou com a ascensão da burguesia e a racionalidade burguesa da calculabilidade, né? Então, aí a gente começa a ver uma tendência de começar a numerizar a obesidade, numerizar o corpo, né? Quantificar o corpo. Até então, a única coisa que era pesada era comida vendida na feira, frango, batata, né? A partir daí, os corpos passam também a ser pesados, né? Uma outra pessoa, um outro escritor muito famoso assim, no campo de quem estuda comida é o Brillat Savarin, né, que escreveu A Fisiologia do Gosto. Então, ele, por exemplo, diz o seguinte, ele fala sobre esse novo paradigma para os regimes de obesidade. Ele diz assim, o primeiro artigo é se pesar no começo e no fim do tratamento, para ter uma base matemática de verificação dos resultados. A gente mudou muito pouco de lá para cá, né? Impressionante. É nesta época que também surgem as cintas para reter o abdômen, né? Aparecem as primeiras escalas numéricas de classificação, como a gente falou, sobre o pai do Proust, né? Daí para frente, estar fora desses padrões era sinal de decadência, como bem disse a duquesa de Guermantes,
né, quando comentou sobre o corpo da rainha da Suécia, né? E o desenrolar da história vocês já conhecem, né? Da Revolução Agrícola na pré-história até a criação do nosso ambiente obesogênico de hoje, passando pela Revolução Industrial, a gente resolveu um problema, que era o problema do homem ancestral, do homem e da mulher ancestral, de viver em um ambiente pobre em energia. A gente resolveu esse problema. Mas, como um tiro que saiu pela culatra, a gente produziu um ambiente onde a disponibilidade e acessibilidade de alimentos densos em energia é imensa, sobretudo alimentos com alto nível de processamento, onde nós somos pressionados a comer esses alimentos, né? Pense nas propagandas de alimentos, pense na sua timeline das suas redes sociais, tudo que aparece e que a gente gosta, né? Que evolutivamente a gente tem uma tendência a apreciar esses alimentos, né? E, além disso, um ambiente onde há poucas oportunidades para investir tempo em atividade física. Então, como resultado dessas alterações ambientais, principalmente durante o século XX, a obesidade despontou como um sintoma em países desenvolvidos e no século XXI se estendeu aos outros países, né? A obesidade se transformou num sintoma global na janela temporal de cerca de um século. Ou seja, a gente produziu a obesidade como sociedade e também produzimos o seu estigma. Significa dizer que a obesidade é um sintoma social, né? E o que faremos com isso? Né? Essa é a segunda parte da minha fala, onde eu convido os profissionais de saúde a uma reflexão. Considerando que a obesidade é um sintoma social, a abordagem dela também deve acontecer socialmente. Infelizmente, essa não é a compreensão hegemônica da formação e da atuação na saúde, como a gente já conversou, com exemplos muito esdrúxulos, inclusive. Na saúde, frequentemente se tenta buscar soluções que são focadas no indivíduo. Essas iniciativas falham porque suas premissas são equivocadas, como a gente já viu. No final, não há sucesso e os indivíduos são culpabilizados, ou melhor, estigmatizados. E o que é um estigma? Né? Já que a gente vai falar de estigma. Um estigma é qualquer característica que isola um indivíduo ou um grupo da maior parte da população, fazendo com que esse grupo ou indivíduo seja tratado com suspeita, né, e hostilidade. Ele não está onde deveria estar. Lembre da história dos anfíbios, né, que a gente viu com o exemplo do Proust, né? E existem poucas coisas que podem ser tão devastadoras na prática da saúde do que o estigma, sobretudo quando parte dos seus profissionais. E, infelizmente, isso acontece. Qual a origem desse comportamento, né, do estigma na saúde? Como o peso corporal ele é amplamente visto como controlável, o estigma do peso, em tese, não estaria sujeito às mesmas normas sociais que condenam a expressão aberta de discriminação, por exemplo, contra raça e gênero. Porque, em outras palavras, as pessoas em condição obesa poderiam se esforçar para mudar sua condição, o que não acontece com a questão da raça e do gênero. Então, as pessoas em condição obesa, elas acabam sendo muito mais vítimas de estigma, né? A ideia é, se pressionarmos um pouco, mostrando como a obesidade é problemática, as pessoas irão conseguir se controlar. Na verdade, o efeito é oposto. Como demonstra, por exemplo, uma referência que eu vou trazer para vocês, um estudo de duas pesquisadoras, a Lawrence Nolan e a Amy Ashleman. O estudo dela está publicado na revista Appetite em 2016 e o título é Pavimentado com Boas Intenções. Respostas alimentares paradoxais ao estigma do peso. Elas dizem que o aumento do estigma sobre a condição obesa não produz redução do consumo alimentar ou aumento da atividade física. Essa perspectiva do estigma, ou do cuidado disfarçado de estigma, como solução, não está justificada em evidências científicas. Elas demonstram, a partir dos estudos que elas revisaram, muitos deles com desenhos controlados e randomizados, que o estigma, ao contrário, ele promove excessos. As evidências sugerem que a experiência autorrelatada de estigma está associada ao risco de compulsão alimentar e diminuição do interesse em exercícios físicos e dieta, tanto no caso de crianças como no caso de adultos.
Além disso, o estigma tira a dignidade das pessoas e agrava já difíceis circunstâncias dos mais pobres e vulneráveis, que também são a maior parcela da população em condição obesa, podendo, inclusive, levar à depressão e até o suicídio. Essa é a conclusão do livro Preguiçoso, Louco e Nojento, : Estigma e a Destruição da Saúde Global. É um livro publicado em inglês, não tem tradução ainda, o título em inglês é Lazy, Crazy and Disgusting. E é escrito por duas antropólogas da Johns Hopkins, a Andressa Bruce e a Amber Rich, em 2019. Para elas, o estigma subverte a ordem da saúde pública. Elas fazem uma reflexão específica sobre o tema e afirmam que é contraproducente e injusto culpar indivíduos, visto que a obesidade em nosso tempo, como a gente já viu, está relacionada muito mais a condições ambientais, socioeconômicas, falta de acesso a alimentos de qualidade, por exemplo, acesso a vegetais frescos, né? Elas fazem um alerta sobre a crescente prevalência da obesidade no sul global e convidam profissionais de saúde a ampliarem sua consciência sobre situações geradoras de estigma. Uma pesquisadora chamada Julie Pullerwitz, que eu inclusive mandei esse texto para a Kênia compartilharem com vocês, ela faz uma resenha desse livro na revista Nature. E ela defendeu ainda outras medidas para a gente atuar sobre esse problema, algumas medidas mais práticas, inclusive, do que as autoras do livro trazem. Ela fala sobre medidas de saúde pública para identificar e reduzir sentimento internalizado de culpa e vergonha, nem sempre são expressos esses sentimentos, né? Esforços legislativos para minimizar o estigma externalizado, ou seja, a discriminação, né? E dar mais atenção a pessoas que acumulam situações estigmatizantes, como pessoas que acumulam estigmas de peso e raça, por exemplo, né? Eu acrescento também a necessidade de a gente se educar para consumir e produzir conteúdos de qualidades nas redes sociais, né? Que a gente às vezes acaba postando muita coisa e não percebe que a gente está dentro desse paradigma, a gente não está fora dele, né? Então, às vezes a gente acaba reforçando estigmas, mesmo que a gente não queira, né? E em momento que todo mundo usa muita rede social e sem pensar no que está fazendo, é importante não reforçar isso, né? Por exemplo, um estudo recente de uma pesquisadora chamada Marita Cooper, agora no âmbito da Covid, né? Ela e o grupo dela dizem que indivíduos com transtornos alimentares, aí ela não está falando especificamente de obesidade, né? Correm um risco significativo de aumento da sintomatologia durante a pandemia da Covid, né? Por quê? Né? Porque as precauções para limitar a disseminação do vírus afetaram o acesso a alimentos saudáveis, né? Contribuíram para a multiplicação de mensagens gordofóbicas nas redes sociais e estigmatizantes. Então, no final, eles concluem que o medo do aumento do peso durante períodos críticos, ele pode ser estressante por si só para qualquer pessoa, não apenas para as pessoas que enfrentam desafios de lidar com condição obesa ou com transtornos alimentares. Então, eles falam sobre esse aumento dos conteúdos gordofóbicos, né, e também de uma condição que reforça, né, os padrões que geram o aumento da obesidade, né. Então, não há dúvidas que a gente está falando aqui de mudanças desafiadoras nos nossos paradigmas, quando a gente fala de tentar abordar essa questão, né? E quando a gente fala de mudanças tão amplas assim, a gente tende a se sentir muito desanimado ou desanimada, né? Sobretudo no cenário da política institucional brasileira, que a gente leva um susto todo dia, né? Mas eu gostaria de finalizar dizendo que essa mudança é necessária, né? O fato dela ser difícil não significa que a gente está livre dela, né? Significa que a gente vai ter mais trabalho, né? E que cada um de nós, como profissionais de saúde, pode pelo menos mudar a forma como se relaciona com essa condição. E para isso, eu vou finalizar retomando o fato de eu ter estudado Proust na minha formação. E aí eu chego no meu ponto final. Alguns cientistas defendem que integrar as artes na educação em saúde pode atuar no desenvolvimento de competências importantes dos profissionais dessa área. Que competências são essas? Visão integral do ser humano, sensibilidade estética, empatia, compaixão, abertura para a diversidade e tantas outras. Eu vou citar um estudo feito em 2013, publicado na revista Science. Esse estudo ele mostrou que a leitura de literatura de ficção
aumenta a nossa capacidade de compreender melhor as pessoas. E o que significa isso, minha maior compreensão? Significa que a gente tem uma maior capacidade de reconhecer que as pessoas têm crenças e desejos próprios, né? E que essas visões podem diferir da nossa. E mesmo assim, a gente não tem nada a ver com isso. Então, essa habilidade é chamada de teoria da mente, ou mentalização, essa capacidade, né? Então, como esses autores chegaram a essa conclusão, né? Eles dividiram o grupo que eles tinham em 3 pequenos grupos, né? Um grupo leu literatura de ficção, o outro leu ficção comercial e o outro leu nada ou literatura técnica, notícia de jornal e etc, né? Quem quiser entender melhor a diferença entre esses grupos, poderá ler o estudo. Eu só quero destacar aqui a distinção que os autores fizeram entre ficção literária e ficção comercial, né? Os livros de ficção literária eram aqueles finalistas de prêmios nacionais de literatura, um Gabriel Garcia Marques, por exemplo, né? Um Proust, ou um Mia Couto, enfim. E ficção comercial eram best-sellers da Amazon, né? Para eles, a ficção literária engaja o leitor em um processo interpretativo e criativo mais intenso do que a ficção comercial, devido à complexidade dos personagens, os recursos linguísticos utilizados, a diversidade de pontos de vista, né, a complexidade das tramas, né? Então, antes e após a leitura, os sujeitos foram submetidos a testes, onde basicamente eles tinham que identificar as emoções expressas em fotografias e reconhecer os estados emocionais dessas outras pessoas usando escalas e outras ferramentas. Então, qual foi a conclusão? A conclusão foi que os sujeitos que leram literatura de ficção apresentaram maior capacidade de mentalização, ou seja, eram pessoas que haviam ampliado sua capacidade de compreensão do outro, para além daqueles que tinham sido expostos à literatura comercial ou a nenhum estilo. Por que eu estou falando isso, né? A literatura precisa ser útil? Não. Na verdade, a falta de utilidade da literatura, a falta de utilidade prática, é o que confere a ela uma liberdade especial. Mas a segunda pergunta, é importante medir e justificar esse impacto? Sim, porque no debate institucional a gente precisa disso. Vamos repensar o currículo. Vamos propor algo mais relacionado à arte. Por quê? Qual é a justificativa? Então a gente precisa pensar em formas de justificar isso, né? Se realmente existe esse impacto, né? Então, outra razão que eu acho que é importante para a gente pensar em por que justificar é porque muitas pessoas se mostram desconfortáveis com qualquer atividade cultural que não produza resultados concretos imediatos. Mas para que eu vou fazer isso? Não tem nada a ver, né? Então, assim, na minha opinião e na opinião dessas pessoas, desses pesquisadores e pesquisadoras nos quais eu me sustento, né, em termos de pesquisa, eu poderia dizer que as artes podem ser úteis por 2 motivos principais, né? Primeiro, porque elas constroem habilidades relevantes para práticas realizadas junto a indivíduos, e é isso que a gente faz a todo tempo como profissional de saúde, é trabalhar com pessoas diferentes da gente, né? E segundo, porque ela enriquece a formação de pesquisadores, como é o caso de vocês, que estão em programa de pós-graduação, né? Especificamente sobre a formação científica, eu trago um trecho de um livro, que o título dele é O que você precisa saber sobre ciência para não passar vergonha. Um livro publicado esse ano pelo professor Ulisses Paulino Albuquerque e pelo professor Wendel Pontes, da UFPE. Eles dizem o seguinte, eu trago aqui a transcrição do trecho. Lembre-se que um cientista é um profissional do saber, do pensar científico. Ele é um profissional treinado para enxergar coisas que, naturalmente, a maioria das pessoas não enxerga. Desse modo, seu enriquecimento cultural é, ou deveria ser, um pouco mais amplo do que o da maioria das pessoas. E o que nós sabemos, na verdade, é que, infelizmente, esse perfil de cientista está em extinção, né? É um perfil em extinção. A gente vem formando gerações e gerações de pessoas que sabem preencher protocolos, né? E que não sabem pensar para além do seu próprio ambiente 1 centímetro além. E com pouca habilidade também de debater, de discutir, de dialogar, né? Então, isso é tudo que a gente não precisa agora, né?
Então, para mim, pessoalmente, o capital cultural trazido pela leitura de Proust foi fundamental para que eu pudesse compreender melhor todo o estigma acerca da questão da condição obesa, em cenários distintos, com personagens diversos e uma pluralidade de sentimentos. Aprendi muito também com outros autores, como, por exemplo, a autora Cíntia Moscovitch, brasileira, em Por que Sou Gorda Mamãe, um livro fantástico, né? Com autores como Rabelais, quando escreveu Pantagruel, Balzac, né? E outros temas que também estão na literatura, como a questão da fome, né? Quando a gente lê um diário como o da Carolina Maria de Jesus, ou Homens e Caranguejos, né? O quanto a gente mergulha, né? Na condição de como a gente se desterritorializa da gente, né? E da condição que a gente está habituado, né? Então, para finalizar, eu deixo as seguintes perguntas. A literatura poderia nos ajudar a reduzir estigmas na formação em saúde? E, em caso positivo, como isso poderia acontecer na prática? Né? Como a gente traz isso para a prática? Né? Então, eu encerro aqui a minha fala, agradeço novamente a oportunidade da conversa e estou aqui para a gente escutar a professora Denise e conversar mais. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, Michele. Fantástica a sua contribuição para a gente, estou realmente encantada com tudo que eu escutei. Acho que outra coisa que a gente não acordou, mas que a gente pode entrar em consenso agora, se a gente pode aguardar as duas falas e retomar o debate geral, já passar a fala para a Denise. O que vocês acham? Como é que a gente pode seguir? Pode ser assim? Acho que você trouxe, fui anotando aqui vários pontos da sua fala, acho que merece que a gente converse um pouco mais depois. E aí eu queria, então, propor que a gente passe para a fala de Denise e a gente depois volta para um debate geral, pode ser? Você trouxe muitos pontos que dialogam também com o que eu estudo, com o que a gente vem investigando e com o que é importante, né, para a nossa cena científica e social. Acho que a gente volta com um debate bem bacana daqui a pouco. Então, eu passo a fala para a Denise, para que ela possa fazer a apresentação dela. E peço que, né, os participantes que estão colocando suas questões, aí nas mensagens, a professora Ana Paula Corona está acompanhando as mensagens, está colocando, né, suas considerações, seus questionamentos, para que a gente possa, ao final da fala da professora Denise, abrir para o nosso debate. Ok? Kênia, quanto tempo eu terei que você que eu tente falar? Por favor. Quanto? 30 minutos. 30, tá bom. Eu tinha feito, eu achava que era 20, então tá bom. Então, lá 10h15, mais ou menos, né? 11h15 eu devo acabar, né? Porque como a nossa atividade está prevista até o meio-dia, a gente fica com 40 minutos. Então, assim, bom dia a todos e todas, né? Acho que agradecer o convite, Kênia, né? Ouvir Michele também, eu acho que esse passeio por uma visão literária, né, fez com que eu pudesse refletir um pouco por onde eu vou também. Agradecer a Carminha, a minha grande inspiradora e guru, né, acho que não só minha, de tantos outros aí, né. E o que eu decidi fazer pelas perguntas que Kênia mandou, né, é um pouco falar da trajetória de uma sanitarista, que é o meu caso, né, eu sou formada pela Escola Nacional de Saúde Pública, toda a minha vida na área da saúde pública, né, eu creio que o que eu trago aqui é muito mais para fazer a reflexão desse campo da saúde e trabalho, né, porque acho que foram essas as perguntas que foram trazidas para mim, né, e aí eu optei primeiro mostrar, né, como que esse tema, obesidade, ele chega na minha trajetória como nutricionista e sanitarista de uma escola, né, que é a Escola Nacional de Saúde Pública, e de uma situação que a escola, na época, eu estou falando já de 1984 até 90, mais ou menos, que é atuar sobre favelas. Quem conhece a Fiocruz sabe que a Fiocruz é rodeada de favelas no Rio de Janeiro. E foi ali que eu aprendi, né, e de alguma forma foi coordenando o sistema de vigilância alimentar e nutricional daquela época, em que trazia prevalências de
de desnutrição em crianças menores de 5 anos, nos patamares de 30%, 25%, 27%, que eu fui desenvolvendo toda a metodologia do CISVAN, e aí chego a fazer o CISVAN em toda a população residente em Manguinhos, né? Então, eu começo com crianças e vou até adultos, né? E quando eu fui trabalhando com diversas pessoas, uma delas é o professor Luiz Antônio dos Anjos, que era um especialista ele é médico e trabalhava já trazendo aspectos de gasto energético, uma série de vertentes que seriam mais assim, biológicas, né? E a gente, então, encontra uma prevalência de desnutrição, aliás, de obesidade na população adulta, sobretudo mulheres, muito alta. A gente até na época publicou um artigo no Caderno de Saúde Pública sobre isso, e esse material vai ser a base para eu levar para uma formação que eu fiz na Bélgica em 1990, entre 90 a 92, onde eu fui orientada pelo professor Ivan Began, que já é falecido, onde eu tento mostrar que no ambiente da pobreza você encontrava tanto excesso de peso quanto obesidade. Naquela época, eu estou falando de 1991, os próprios belgas achavam que esses dados eram inconsistentes, porque eles tinham a imagem que, na realidade, países do terceiro mundo, o Brasil era classificado naquela época assim, você só vai encontrar fome e miséria, né? E eu levava esses resultados, né? E isso vai me obrigar, ali, em 1991, a olhar o fenômeno da obesidade para além das suas características biológicas. Eu vou trabalhar com as suas dimensões, que não são somente relacionadas a aspectos genéticos, e também aspectos que a nossa ciência trazia, né, uma ciência que hoje nós temos os postulados de Boaventura Santos, que fala desse eurocentrismo, dessa ciência que ele traz também as famosas assim, epistemologias do Sul, mostrando como que essa ciência rotula e vai trazer, e sobretudo nós, como nutricionistas, somos oriundos desse tipo de pensamento, né? E aí eu vou me linkar já com o conceito de biopoder de Foucault, né, que vai ser importante para a gente entender o advento das ciências médicas, né, e, sobretudo, entender a importância dos valores da vida nas sociedades industriais, né. Isso já é a contribuição que eu trago de pensamentos como o do Claude Fischler, ou seja, se nós pudermos entender uma boa parte dos fenômenos alimentares e nutricionais que hoje a sociedade do século XXI vive, ela tem um nascedouro, um marco histórico, que é as sociedades industriais. E o que eu trazia ali, né? Primeiro, era como estudar o fenômeno. Então, eu vou e fico na Bélgica estudando que modelo eu deveria entender essa problemática. E aí chegou a conclusão que eu tinha que desenvolver um estudo, que naquela época ninguém falava, em multimétodos, qual e quant, ninguém naquela época falava, estou falando em 1991, mas sabia-se que não era suficiente apenas um olhar do ponto de vista que era o conhecido da nutrição epidemiológico, era importante você ter caminhos que você pudesse entender isso na lógica do sujeito, na intersubjetividade, né? Então, ali, muitos conceitos que eu trago hoje não eram falados dessa maneira, né? Mas eu tento trazê-los hoje nessa aproximação. E fica claro para mim, sobretudo, naquela época, que um dos caminhos que eu poderia instituir para conseguir compreender isso, e aí eu finalizo a minha tese na Bélgica como uma tese de um modelo metodológico para estudar isso, eu só me detive a pensar como é que se estuda isso, né? E volto para o Brasil, e aí conheço Cecília Binaio, apresento isso, eu tive uma série de
assim, dificuldades na época de validação do meu diploma, e aí eu resolvo fazer uma pesquisa com ela, volto a estudar, eu fiz um mestrado mais em nutrição, vou fazer um mestrado onde eu vou ser orientada pela Cecília Minaio, e aí a gente descobre, eu já tinha tido pistas disso na Bélgica, de que eu tinha que entender a história de vida de mulheres obesas. E aí eu faço o primeiro recorte assim, dos meus limites para dialogar assim, com vocês. Eu sempre me interessei por pobreza e mulheres pobres, e hoje mulheres pobres negras, hoje é o meu campo de estudo, né? Então, por isso eu já anuncio o meu limite aqui de não saber dialogar disso numa classe média, numa elite, ou mesmo em mulheres brancas. Então, eu trabalho também com mulheres obesas em Moçambique, e tenho também trazido esse aspecto do ponto de vista da África. Então, assim, já anuncio aqui os meus limites. Mas ali, nitidamente, quando eu falava de excesso de peso em mulheres faveladas de Manguinhos, eu estava falando de mulher negra, só que naquela época a variável raça-cor, a questão do racismo, como é falado hoje, isso não era falado. E já ali, Cecília vai ser fundamental na minha formação, em que ela dizia, vamos construir a história do corpo, não vamos ainda se deparar com o que Kênia traz, me falou, sobre os estigmas. Mas vamos dizer que a pobreza, nós vamos ver vários estudos, acho que na minha tese eu cito pesquisadores brasileiros e estrangeiros, estou falando já de 1996, onde eles vão trazer esse corpo feminino. Esse corpo, ele tem distinções. As distinções, elas têm a ver com gênero, com a classe social, com até as influências genéticas. Por exemplo, uma das coisas que aparecia na relação de corpo de mulheres obesas e Manguinhos é que nós estamos falando de uma população carioca, né, de grande influência negra, nós sabemos por quê, ali no Rio de Janeiro foi a capital, uma grande massa de população de origem africana vai para o Rio de Janeiro, vai para Salvador, vai para alguns pontos, né? Então, quando você entra numa favela, você está entrando num ambiente negro, né? E existem sinais genéticos que, por exemplo, hoje eu trabalhando com mulheres bantus em Moçambique, que são marcados, por exemplo, por uma bunda. Uma bunda de uma mulher negra nem é sempre gordura, ela é músculo. Às vezes, porque essa é uma condição genética característica disso. Então, quando eu dialogava com essas mulheres obesas, e aí eu vou chegar no destaque dessa palavra, que ela é uma construção imposta, e se nós formos pegar os conceitos de biopoder de Foucault, pelo mundo da ciência. A palavra obesa não é conhecida no repertório popular do corpo, em qualquer lugar do mundo. Isso é uma construção da ciência. Isso é super importante, porque a gente trata esta palavra, e quando a Kenny, um pouco a Michelle, trabalha que a obesidade é um sintoma social, eu tento interpretá-la de uma maneira fenomenológica e hermenêutica. Esse termo é inventado pela ciência, porque se nós formos verificar o que o nível mais popular entende, ele vai chamar você de gordinha, de cheinha, de vários nomes, mas muito pouco obesa. E se vocês leram o artigo, está lá escrito que isso é uma invenção dos profissionais de saúde, e é uma invenção nossa, sobretudo, e mais ainda nossa pela ciência da nutrição. Então, quando a gente finaliza a pesquisa em 1996, eu com Cecília, a gente chega à conclusão que não é possível compreender o excesso de peso apenas como um fenômeno biológico. Ele descreve uma história de vida. Ele descreve esse corpo, como ele lidou com toda essa trajetória. E eu estou falando de pobreza. Uma trajetória onde esse corpo precisa ser forte. Ora, se nós estamos falando do corpo como um elemento
de venda para o trabalho, eu estou falando de mulheres que são faxineiras, mulheres que, entre aspas, pegam no pesado. Esse corpo, para elas, tem que ser forte, que é o que eu vou encontrar nessas pesquisas que eu retomo quase que 19 anos depois, que são os estudos mais recentes que eu tenho feito. Então, a ideia do corpo forte, e aí eu vou tentar dialogar de como ele vai ser uma expressão de biopoder do sentido de uma dominação, de uma domesticação, e, sobretudo, de um processo perverso sobre a mulher, em todos os níveis, sejam brancas, negras ou não. Mas quando você vai ver isso com a mulher negra, sobretudo, e a mulher pobre, isso vai tomar assim, proporções muito mais até de violência, de uma violência simbólica, de que corpo eu vou ter. Se eu tenho, por exemplo, uma descendência negra, aonde, do ponto de vista genético, basta você ver a população banto, para quem conhece a África, você vai ver que isso é uma marca genética. As mulheres, em geral, são mulheres corpulentas. E hoje, em vários países, hoje eu estou trabalhando com Moçambique, é algo que tem sido, ainda não é um problema de saúde pública como é o nosso, porque você está enfrentando fome, desnutrição, mas você vai ver meninas hoje que têm toda uma característica genética, como eu vejo muitas mulheres em Salvador, né, de perna grossa, bunda grande, está em crise porque não pode ser parecido com o padrão de beleza vigente, estabelecido, eurocêntrico, né? Então, a questão que me parece importante, e eu estou ainda com a frase que Kênia trouxe, se a obesidade é um sintoma social, sim, eu acredito que ela tem esse componente, Kênia, de ser um sintoma social, mas de crítica ao biopoder que estamos hoje sobre os corpos. E aí nós, nutricionistas, talvez de todos os profissionais de saúde, somos os mais perversos. Por quê? A gente vai usar os padrões biológicos em prol de uma perspectiva de atender aos riscos de mortalidade, aonde, pelo fato de eu ter estudado na universidade, onde que Telê também, assim, foi professor, né? Ele vai mostrar essa relação do peso com a estatura é uma relação eminentemente biológica. Vão ser os estudos de George Gray que vai mostrar o risco do IMC. Tanto é que a relação de sensibilidade, especificidade do ponto de vista epidemiológico sobre o IMC não revela, por exemplo, que de fato você está aí diante de uma pessoa obesa ou não. Por exemplo, mulheres corpulentas, bantos, e tem várias aí em Salvador, que são que são grandes, vão estar sempre acima do índice de 25 assim, do IMC, porque a estatura dela puxa isso. E qual é a questão que nós trazemos? Eu acho que Michele trouxe alguns estudos, eu estudei com o Vigarello, então foi importante ouvir algumas coisas onde ele fala do padrão de beleza. O que nós temos que trazer também para a compreensão disso, que tem a ver com o link com as sociedades industriais, que padrão de beleza é esse? É eurocêntrico. Fundamentalmente eurocêntrico. Distorcido, né? Do qual você vai ter até um pouco os ditames dos valores da costura de alta costura, para poder definir isso. Então, o que nós temos hoje quando a gente estuda obesidade, né? E eu estou falando mais como uma sanitarista. Do ponto de vista brasileiro, e a pergunta que Kênia trouxe para mim, assim, ao considerar a obesidade como fenômeno de relevância para a saúde pública no país, que interface pode haver entre sua ocorrência e os determinantes sociais de saúde? É importante verificar
os corpos. Nós, nutricionistas, nós nos preocupamos com antropometria, sem entender o valor simbólico do corpo. E isso nos limita a ver essa situação. Então, hoje, assim, os estudos que eu tenho feito mostram o quê? Que o profissional de saúde que está dentro de um centro de atenção primária, ele vai usar o IMC, que nós sabemos que é insuficiente para descrever isso, porque ele traz apenas uma relação biológica entre a estatura e o peso. Claro que estudos feitos por George Bray mostram que faixas do índice de massa corporal têm uma relação de risco de morte e mortalidade. Os estudos deles são de excelente qualidade e devem ser considerados, mas são estudos que trabalham com uma percepção do coletivo. E esse distanciamento das histórias individuais, do intersubjetivismo disso, é que nos tem contribuído para gerar estigmas. E aí é o primeiro estigma, é da palavra obesidade. A palavra obesidade é uma invenção da ciência, perversamente, e, de alguma forma, eu, talvez pelas minhas características aí de ser antropóloga, vou verificando estudos, né, assim, as mulheres com que eu trabalho hoje, eu estou trabalhando com mulheres pobres que são beneficiárias de programas de proteção social. Eu estou trabalhando com mulheres de todas as regiões, um banco de dados imenso, né? E a primeira coisa que elas dizem é o seguinte, essa palavra obesa me leva a pensar que são aquelas mulheres que o corpo de bombeiro pega. Eu não sou obesa, eu sou gordinha, eu sou cheinha, eu sou fofinha. Ela se recusa a estabelecer esse link. Ela traz isso como um estigma, porque a palavra obesa, para esta mulher, que não é epistemióloga, que não tem qualquer acesso a determinadas discussões que nós estamos falando agora, ela diz o seguinte, isso aí é nome de doença, eu não tenho doença. O que eu tenho é um corpo forte. Agora, parece que, e isso é que eu tenho estudado, até uma vez fui a Salvador e trouxe isso para a Carminha, como sendo a minha guru, e dizia, Carminha, há um limite entre ser forte e ser obeso. Hoje eu estou estudando isso, porque ela reconhece que o corpo dela precisa ser forte. Então, para ser forte, ele não pode ser fraquito. Inclusive, ela diz assim, se você for fazer faxina na casa de alguém, a patroa diz assim, se essa mulher é muito magrinha, ela não vai dar conta do serviço. Então, ela sabe, para vender o serviço dela, ela sendo faxineira, empregada doméstica, que eu disse a vocês que esse é o meu recorte, eu trabalho com a pobreza. Se vocês me perguntarem de classe média, eu não saberia falar. É que o corpo precisa ser forte, mas há um limite que esse corpo sai de ser forte para ser gordo. Qual é esse limite? É do estigma. É do estigma onde ela, por exemplo, vai a um casamento e não acha uma roupa adequada. É o estigma de que o marido traiu ela por outra mulher mais nova. É o estigma que ela começa a apresentar problemas de saúde, por exemplo, hipertensão, diabetes. Eu estou me aproximando desses aspectos, né? Eu acho que até ouvir vocês me ajuda muito, porque eu ainda acho que temos ainda muita coisa para estudar. A Carminha bem sabe disso, eu tenho algumas ideias com ela sobre aprofundar isso. Mas é nítido que esses estigmas, nesse caso da pobreza, eu traria o estigma da palavra obesa, trago o estigma da pobreza e passar fome, ou seja, todas essas mulheres, eu estou com um banco de dados de 86 mil mulheres, estou com um banco de dados de pesquisa qualitativa de aproximadamente 200 narrativas, né? Eu estou desde 2012 estudando isso, só para vocês terem ideia. E o estigma da pobreza e da cor negra. Então, ser uma mulher gorda, pobre e negra é
é um dos piores estigmas que essas mulheres podem ter. Elas contam para nós que elas chegam nos serviços de saúde, elas se sentem e levam nojo aos profissionais que atendem. Os profissionais, como eu tinha visto já na minha tese em 1996, diz que não sabem atender estas mulheres. Por quê? Porque o nosso perfil de atendimento é fazer atividade física, fazer academia, comer legumes, verduras e frutas, fazer massagem. É esse. Então, quando você chega dentro de um serviço de saúde, aí, lamentavelmente, nutricionistas como a gente, mas eu trabalho com nutricionista, com médico, enfermeiro, o padrão, o protocolo de contato é baseado no estigma. Esta mulher não pode fazer o que ela precisa fazer. É comer legume, verdura e fruta, ela não tem dinheiro. É fazer academia, ela não tem dinheiro e não tem tempo, coitada. Ainda falam isso. Coitada, ela trabalha mais de, 18 horas por dia, ela não pode. Então, esta mulher, o que resta para ela é o seguinte: se ela tem hipertensão, se ela tem diabetes, eu vou dar um remédio para ela, e quem sabe até é bom que ela morra mais rápido para ela não ficar sofrendo aí nos serviços de saúde. Então, esse estigma de ser pobre, obesa e negra, do meu ponto de vista hoje, vai refletir nessa pergunta que Kênia enviou sobre a questão dos determinantes sociais, é que não dá para entender isso sem compreender o racismo histórico e estrutural na sociedade brasileira. Não é possível isso. Eu acho que a gente considerar, e sobretudo, o fato da gente entender o fenômeno da obesidade, aí eu estou falando disso no Brasil, estou me aproximando de mulheres bantus, africanas, e estou vendo outros aspectos, que isso é outra conversa que a gente pode ter. Mas hoje, a mulher brasileira, negra e obesa, então vamos dizer que dentro de um banco de dados, 70% são mulheres pardas e negras, né? Nós temos que entender o racismo estrutural histórico brasileiro. Querer não dialogar sobre isso é não entender esse processo. E o racismo tem tanto a ver com a questão do corpo, mas, fundamentalmente, que papel a mulher negra tem hoje na sociedade brasileira? Do exótico a ser prostituta, a ser dançarina ou a serviçal? Entender isso é fundamental, assumir isso é fundamental, né? E, nesse caso, me parece também importante que a gente vá de encontro a uma crítica do ponto de vista epistemológico da ciência que nos formou. A ciência, aí eu não vou falar só da nutrição, eu vou falar das ciências da saúde, a medicina, a nutrição, a enfermagem e outras, né? Que são ciências que têm ainda buscado o controle dos corpos. E o controle dos corpos, do ponto de vista de afirmação de um discurso biomédico, muito mais para interesses de mercado do que efetivamente de saúde. E aí entra o aspecto da beleza. Ou seja, alguém hoje que está fora dos padrões eurocêntricos de beleza, muitas vezes vai se suicidar, vai ser bulêmico, vai ter anorexia. E aí eu finalizo com a pergunta que foi enviada sobre que contribuições as pesquisas de abordagem qualitativa podem trazer para esse debate. Exatamente isso que nós estamos fazendo. Eu diria para vocês, como sanitarista que sou, que se eu não tivesse adentrado por um caminho de abordagem qualitativa, eu não chegaria à reflexão que eu chego hoje. Eu sempre tenho falo isso sempre aqui com os meus alunos, né, que eu nunca demonizei, acho que Cecília me ensinou isso, tanto Carminha quanto eu somos pessoas que tivemos a influência de Cecília Minar na nossa vida, que não é demonizar o quantitativo do qualitativo, são abordagens importantes, fundamentais, né? Mas eu creio que
a pesquisa qualitativa, por permitir essa possibilidade de valorar a intersubjetividade, é que vai nos permitir o diálogo até para outras ciências, onde a gente também leva para alguns aspectos epidemiológicos questões que não estão, de fato, contempladas. Então, eu creio que essa questão, vou, de novo, né, falar nessa pergunta que Kênia traz, se a obesidade é um sintoma social, eu diria, Kênia, que ela é uma expressão social. E acho que uma das pistas da gente compreendê-la é pelos estudos de Michel Foucault sobre o conceito de biopoder. Ok? Finalizei. Muito obrigada, Denise. Fantástico. Acho que a sua fala, a sua contribuição. Eu vi aqui no chat que as inscrições já começaram. O professor Paulo Pena está na lista, mas vou lhe pedir licença, professor, para fazer um comentário breve sobre as explanações. Em seguida, né, eu passo a fala, e aí sigam, por favor, com as inscrições, e a gente volta para a professora Ana Paula para trazer os comentários, as questões que foram colocadas ao longo das explanações. Eu acho que, eu penso que, pelo que eu ouvia, as contribuições das professoras, elas convergem, né, para essa discussão tão necessária, para esse lugar que nós estamos aqui, que é sobre a formação na área da saúde, né? Biomédica contribui para essa construção social de obesidade. Como o discurso científico baliza, né, essa construção de obesidade como um problema a ser enfrentado, a ser combatido, mas não desqualificando, não desmerecendo, não desconsiderando, claro, como as professoras já colocaram, a importância dos estudos epidemiológicos e que apontam os riscos, de outra ordem, mas porque esse discurso, quando ele reforça, ele reforça uma percepção social de que a condição obesa ele é um problema da pessoa, né, ele é um problema individual, desconsiderando toda a influência de ambientes, ele passa a ser um problema porque ele alimenta um discurso midiático e das indústrias farmacêutica e estética que acabam por alimentar, né, essa questão do estigma da obesidade, né, que nós tanto discutimos aqui, e que invariavelmente nos tem levado, né, a esse lugar que a gente tem discutido aqui de controle de corpos, de protocolar sujeitos, impensável, né? Não dá para ser concebido que isso exista dessa forma e se mantenha dessa forma. Acho que por isso essa inquietação nossa e esse debate que está sendo levantado aqui, e o quanto, de fato, né, isso tem influenciado não só condutas individuais, né, dos profissionais de saúde das diversas categorias, mas também tem se refletido em alguma medida nas políticas públicas e no modo como a gestão pública de saúde tem conduzido, né, as suas ações para esse enfrentamento. Então, eu tenho colegas aqui do Serviço Público de Saúde que estão colocando suas experiências, eu vi rapidamente, né, subindo nas mensagens, o quanto que esses parâmetros numéricos ainda delineiam a programação, né, das atividades e das ações ditas, né, para o cuidado que são dispensadas a essas pessoas. Então, a centralidade da pessoa na perspectiva do cuidado, ela não tem sido considerada. Nessa relação sujeito-contexto, ela não tem sido considerada, né? A gente tem um documento recente que foi publicado na The Lancet, né, sobre a sindemia global de obesidade, desnutrição e mudança climática, que mostra justamente essa inter-relação, né, de como tudo isso tem afetado os sistemas alimentares e como isso contribui para alimentar a indústria, né, a indústria de alimentos que vem colocando muito fortemente na nossa alimentação, independente de classe social, né, de gênero e de raça, os ultraprocessados, né, como a base da alimentação das pessoas e que também contribui para essa condição obesa, né, para esses números, para essa estatística de obesidade que está posta. Então, acho que essa discussão precisa ser realmente mais ampla, como vocês trouxeram, olhando para o ambiente, como o ambiente influencia na determinação social de obesidade, como a ciência, né, as
as instituições de ensino superior precisam olhar para isso com cuidado e trazer, né, a discussão, né, a partir das perspectivas das ciências sociais e humanas para a formação em saúde, também de modo a ampliar o olhar e o debate sobre isso, e que a gente possa, de fato, a partir daí, pensar outras formas de cuidar, né, em que as pessoas não sejam responsabilizadas pelas estatísticas de obesidade que nós temos, que a gente possa olhar para a responsabilidade governamental de fazer a regulamentação, né, do setor de publicidade e de venda de alimentos, que também é importante, e como reduzir esse olhar reduzido, que ainda é hegemônico, como reduzir esse olhar da obesidade, ele não contribui, né, para que a gente possa desconstruir, né, esse olhar hegemônico biomédico para a questão e para a construção, né, dos corpos obesos na sociedade. Eu acho que tem uma gama de coisas que foram trazidas, né, nesse aspecto, que eu acho que marcam, né, deixam muito fortemente marcadas a obesidade como um fenômeno sociocultural e político, né, que precisa ser amplamente debatido e que permite essa possibilidade, abre essa oportunidade de debate e reconstruções e novos debates para olhar para esse fenômeno de um outro modo, né? Então, como já são 11h20, a gente tem um teto para atividade, eu quero oportunizar a fala do professor Paulo Pena e pedir que depois a professora Ana Corona possa seguir com as considerações das mensagens e questões que tenham surgido que eu não pude acompanhar. Professor Paulo. Boa tarde, gente. Bom dia. Bom dia, desculpe. Um prazer imenso estar aqui ouvindo esse evento que eu considero uma grandeza para o programa, o PPG-SAT, graças à participação maravilhosa das 3 expositoras, a Kênia, a Denise Oliveira, que já conheço há bastante tempo, e a Michele, que pela primeira vez assisti à sua exposição, também brilhante. Um momento grande nesse programa, e Kênia, a Maria do Carmo também, de parabéns ao propor esse debate. Meu comentário é breve, mas da importância de Kênia, quando eu tive o privilégio de ser o seu orientador no mestrado, ela apresentou com a firmeza a perspectiva de estudar a condição da nutricionista obesa nas suas relações com o mundo do trabalho. E a primeira conduta dela no mestrado foi o que Denise chamou a atenção. Ela assumia a condição e apresentava nas reflexões, enfim, né, sempre que era demandado, o projeto de pesquisa, e ela se colocava como nutricionista obesa. Ou seja, trouxe um percurso que teve início a partir dessa força na busca de uma compreensão maior do que estava se passando, não só com ela, mas no âmbito das nutricionistas. E o estudo dela desvelou questões importantíssimas, já trazidas, já apresentadas aí, da violência do estigma no trabalho, do desemprego causado pela condição obesa, pelas consequências iatrogênicas, não só em relação ao atendimento centrado na esfera biomédica, mas também em relação aos serviços médicos do trabalho, que, pelo seu modelo de exames admissionais periódicos, também, muitas vezes, exclui e coloca como inapto a pessoa numa condição obesa, mas que como ela trouxe, excelentes profissionais.
e ampliou isso no âmbito do doutorado para os diversos profissionais de saúde. Pesquisa desde a busca da teoria do estigma em Goffman, passando também por Ivan Illich, na compreensão dessa violência, da iatrogenia médica ampliada para a iatrogenia social, que é a questão do obeso hoje. É uma questão fundamental. A história da saúde pública está repleta de condições de epidemias, enfim, estigmatizantes, desde a loucura até, recentemente, no final do século passado, a AIDS e a violência do estigma, o que forçou, inclusive, a própria OMS a mudar conceitos fundamentais e diferenciar o que era a enfermidade do que era a condição do portador de vírus. E, no âmbito do trabalho, foi extremamente importante proibir que as empresas, por exemplo, fizessem o teste sorológico de HIV, porque se tornou uma perspectiva de exclusão do trabalho, ou na admissão, ou nos exames periódicos, ou seja, mudou a atitude no mundo todo diante disso, porque ser portador do HIV não implica em ser inapto, não implica em ter a doença, e pode, como se verifica, a levar uma atividade plenamente normal, social, embora tenha as dificuldades de terapia. Então, o exemplo de como os estudos e as pesquisas no campo da esfera das ciências sociais, e esses estudos, no âmbito da AIDS, né, fortaleceram uma mudança da Organização Mundial da Saúde, que hoje continua tratando a condição obesa no seu reducionismo biomédico, como vocês bem trouxeram nas afirmações. E essa questão precisa mudar a atitude da OMS, porque todas as orientações para o planeta, diante da realidade que tem hoje, a condição do sobrepeso, da obesidade, é estigmatizante. Então, a própria OMS, na perspectiva da reflexão que Kênia trouxe, ela é iatrogênica e ela promove uma iatrogenia estrutural planetária diante dessa condição. Então, a OMS precisa mudar. Repito, basta entrar no site da OMS e ver a forma como ela lida com a obesidade na perspectiva de caracterizar literalmente toda a situação como obesa, né? Como doença. Então, eu queria trazer esse comentário na perspectiva de que essa reflexão sobre a relação entre obesidade e trabalho, eu creio que vocês estão apenas iniciando, descortinando essa violência, né? E tem muito a estudar, desde os trabalhos importantíssimos da Denise, trazendo também a condição do racismo estrutural, que adiciona essa questão num âmbito de uma gravidade maior ainda, passando pelas reflexões de Michele sobre a importância de um outro modelo para a formação dos profissionais de saúde que fuja desse reducionismo biológico. Então, a minha fala era no sentido de parabenizar essa mesa, as intervenções de vocês, e dizer que eu estou realmente emocionado em ver um evento tão profundo e tocante como esse, e que, felizmente, como disse a Ana Corona, estará disponível nas redes sociais, e que eu tenho a impressão que isso merece ser difundido. Ok, gente? Obrigado. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição. Eu aproveito também a oportunidade da sua explanação para, ainda em diálogo, né, com o que foi trazido mais recentemente por Denise,
trazer uma pontuação de que eu acho que esse nosso momento, né, político, inclusive, ele é muito importante para esse debate, quando a gente vê cada vez mais, né, as condições de trabalho sendo precarizadas, a força de trabalho, os contratos, né, de trabalho cada vez mais desfavoráveis, né, ao trabalhador, com muitas exigências, e isso tem dificultado ainda mais, né, essa questão da atividade laboral nos diferentes setores, tanto do trabalho formal quanto, né, do informal. São muitas exigências de cargas físicas e psíquicas, né, essa redução da qualidade de vida, do poder de compra, do estresse que é gerado por essa insegurança e instabilidade de vínculo, né, empregatício que tem sido imposto pelas reformas, né, trabalhistas. Isso vai comprometendo a saúde fortemente, isso vai favorecendo com que necessidades básicas das famílias desses trabalhadores acabem sendo também desprivilegiadas, né, sendo fragilizadas nesse sentido, e aí isso toca, né, as condições de vida e trabalho tocam diretamente na discussão que Denise trouxe, né, há pouco, sobre os determinantes sociais em saúde, e como isso compromete a possibilidade de cuidar de si, das suas famílias, em relação a essa questão também do acesso à alimentação e da qualidade da alimentação que se tem, e como isso toca, né, esse fenômeno da obesidade, como isso vai sendo, esse tema, né, esse fenômeno ele vai se tornando cada vez mais complexo a cada ponto, né, que tangencia esse debate, que a gente, né, vá lembrando e trazendo quanto mostra a complexidade de se debater e de se enfrentar, né, esse fenômeno. Eu queria passar a palavra para a professora Ana Paula, ver se tem alguém mais inscrito que queira a fala, alguma consideração das mensagens. Oi, Kênia, temos inscritos. Eu vou aproveitar o nosso valioso tempo, né, para deixar as pessoas se colocarem, já que a gente tem inscritos, e depois, se houver alguma possibilidade, a gente retoma para as mensagens que foram colocadas no chat. Agradecer as nossas palestrantes, conferencista, Michele, Denise, Kênia, Maria do Carmo também aí está inscrita, vai colaborar com a gente pelas ótimas falas e reflexões que nos fizeram durante este momento. Então, eu vou passar a palavra para Jéssica Silva, depois a Luísa, e Maria do Carmo está inscrita. Jéssica, por favor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Não. Parabéns às palestrantes. Foi realmente um debate muito bom, que nos permite ter um olhar diferente, né, da realidade em que vivemos. Eu trabalho em atenção básica e percebo muito esse estigma em relação às pessoas em situação de obesidade. A questão da aceitação e também da cobrança, porque muitas encontraram-se no padrão, vamos dizer assim, de normalidade antes de gestação ou de algum problema familiar, e que quando eles passam na condição, eu percebo muito com pessoas que se tornaram mães recentes, e aí elas se encontram na condição de obesidade e não conseguem retornar para o corpo anterior à gestação, elas começam a se culpabilizar, porque elas querem ser umas boas mães, boas donas de casa, trabalham fora, aí tem toda aquela questão, aí não conseguem adequar o peso para o que exigem dela, porque muitas vezes ela começa a se cobrar porque acha que o marido já não olha ela mais da mesma maneira, ou que ela não vai ser mais vista por todos, porque, infelizmente, o que a gente vê hoje é que as pessoas, às vezes, elas são até inconvenientes, né? Porque quando você, por exemplo, há muito tempo você não vê uma pessoa, e quando você vê aquela pessoa, a primeira coisa que comenta é sobre o peso, se ganhou, se diminuiu, se permanece a mesma coisa. É incrível como que parece que a gente está pedindo opinião o tempo todo sobre isso, e que a gente não quer saber. Cada um tem a sua realidade, a sua vivência. A gente vem em tempos de pandemia, esse isolamento social fez pessoas se distanciarem muito, se isolarem, não ver outras pessoas, e quando elas retornam a atividades gradativas, aí fala, nossa, como você engordou, nossa, como você... Entendeu? E aí começa a culpabilizar aquela pessoa, achando que ela engordou por uma opção, ou simplesmente porque é fácil ganhar e perder peso. É como se fosse apenas coma bem, coma fruta,
coma de 3 em 3 horas, faça atividade física, como se viesse uma receita de bolo para todo mundo e que todo mundo pudesse seguir aquilo ali. Eu percebo muito compartilhamentos de dietas, de hábitos alimentares, como se fosse fácil. Para a Joana serviu e vai me servir também. Aí eu começo a tirar vários nutrientes da minha alimentação, porque eu quero perder peso de maneira rápida, independente se é de maneira saudável ou não, mas o objetivo é esse. Alguém até pontuou aqui no nosso chat que o objetivo, às vezes, deixa de ser a saúde do indivíduo, mas passa a ser o que ele está mostrando naquele momento. Então, assim, é muito bom ter esses momentos para discutir as questões sociais também, eu acho importante. Parabenizo, agradeço a palavra e, assim, eu tenho amigos que têm a condição de obesidade e para ela é difícil. Ela tenta a todo custo perder peso, não é fácil, vai para chá, vai tentar mudar a dieta, aí tenta fazer uma atividade física, e aí ela se cobra o tempo todo. Ela se sente inferior porque ela está numa condição de obesidade, entendeu? E isso acaba interferindo até na condição de vida dela, a relação com os colegas. Aí se chama para ir para um restaurante, mas só porque eu sou gordinha, que, tipo assim, associam a comer mais, ou coisa do tipo. Então, são situações que, em vez de a gente ter um comportamento que tem que mudar, a gente precisa se policiar quanto a isso, porque às vezes a gente acaba fazendo brincadeiras que para o outro vai doer, vai machucar, vai incomodar, e aquilo vai gerar problemas psicológicos seríssimos para a vida dele, que é o que tem que ser pesado hoje. Parabéns a Michele, parabéns a Denise, foi muito bom a explanação de vocês, espero que isso venha ser compartilhado muitas vezes, né? Porque principalmente a atenção básica, a gente precisa lidar com essa questão social forte, porque é difícil às vezes para a pessoa manter o básico do dia a dia, o café, o almoço, a janta. Imagine você chegar lá e dizer que ela tem que comprar fruta, verdura, que ela tem que deixar de comer o embutido, aquilo que às vezes é mais acessível, aquilo que às vezes é mais barato. É um choque. E não dá para fazer mudanças comportamentais da noite para o dia. É difícil para todo mundo. A gente está vivendo isso na pele aí, como está sendo difícil mudar a nossa realidade, a nossa rotina. Obrigada. Obrigada, Jéssica, pelas suas colocações. Luísa, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Alô? Então, bom dia a todos. Eu também gostaria de parabenizar as professoras pela excelente, né, explanação e também ao mestrado, né, por ter organizado esse momento. Enquanto, assim, desde a leitura, né, do artigo, fui fazendo algumas anotações e lembrando de algumas experiências, também trago rapidamente uma experiência na atenção básica, a partir de um grupo de práticas corporais, que eu considero um espaço muito potente e importante para se pensar o cuidado, né, de pessoas que estão em condição de obesidade, mas de uma experiência de uma dessas pessoas jovem, que estudou, né, se preparou e estava tendo muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, e isso sim estava sendo também uma condição, um motivo para estar levando a um adoecimento psicofísico, né? Então, realmente é uma situação muito complexa, porque normalmente a gente negligencia ou tem esse olhar, né, muito reduzido, fundamentado num paradigma mais biomédico e até higienicista, né, de, então, olhar a obesidade mais nessa perspectiva e em detrimento, né, do todo. E essa pessoa... e aí a gente vê que a gente desconsidera todos os determinantes sociais da obesidade, mas até... E aí o que é que acontece? Diante desta nossa lacuna, a gente retroalimenta. É como se a obesidade, que ela não é, né? Ser obeso não significa
a ser doente, não é? Mas a gente acaba alimentando um processo de adoecimento, tanto por a gente negligenciar, né, os determinantes, a gente acaba fazendo que a obesidade, que não pode ser uma anomalia diante, né, de mas Luísa, a gente não está conseguindo te ouvir, está cortando ela bastante o áudio. não é uma anormalidade, ela não é uma doença. Luísa, eu acho que é a sua conexão, a gente não está conseguindo te ouvir. Em virtude disso, eu vou sugerir, vou passar a palavra para a professora Maria do Carmo, e aí, quando melhorar a sua conexão, a gente pode voltar, tá bom? Professora Maria do Carmo, por favor. Gostaria de agradecer enormemente essa mesa, esses palestrantes ótimas, né? Nos emociona ver, escutar esse tema. A Michele Jacó emociona com a literatura e com a importância de trabalhar essa sensibilidade, de ampliar essa sensibilidade da literatura com a ciência. Muito interessante, uma pessoa extremamente estudiosa, de um discurso importante, novo e necessário para nosso trabalho. Denise Oliveira também com sua pesquisa muito sensível. É muito importante entender a ideia de corpo magro da mulher negra como aquela que representa a fome e o corpo gordo negro que representa a força, né? Há um profundo estigma nessas relações que precisam ser pesquisados e não silenciados. A indiferença na ciência é um desprezo com o tema. É preciso continuar a pesquisa, é preciso trazer as questões contextuais. Jéssica Silva mostra como jovem ainda e já com tanta sensibilidade, mostrando nos serviços básicos a sua experiência. Então, Jéssica, pesquise, minha filha. É preciso não temer a pesquisa, não temer a ciência, avançar e buscar a discussão sobre a experiência e os significados mais importantes dessas pessoas, trazer para o mundo da vida, trazer para o mundo da pesquisa. Kênia, minha aluna querida, ex-aluna, desculpe, né, trabalhamos na orientação, foi muito bom tê-la junto, estudarmos juntos tantas coisas, abrimos muitos estudos, tentando aprofundar, né, com muita sensibilidade o tema da gordura, do corpo grande, do corpo forte, o nome que tenha, né? Obesos, desde o latim, o nome que tenha. É preciso ir do ético ao êmico, do êmico ao ético, né? Agradeço a participação de Cristiane Pinheiro, estou vendo aqui, maravilhosa colega. Participação de todos vocês, foi muito bom. Gostaria de nunca me afastar da universidade, sabe? Mesmo com 70 anos, quero continuar. É muito importante para mim aprender com vocês. Muito obrigada a todos. Sim. Temos inscrita Lívia e Luísa, depois que se conseguiu retornar, vou passar a palavra para a Lívia. Estava digitando, eu também acabei travando um pouquinho. Então,
A gente encerra as inscrições aqui na fala de Lívia. Se alguém mais quiser se inscrever, por favor, digite no chat, para a gente fazer uma última rodada de últimas considerações com as nossas conferencistas de Quênia e de despedidas, tá bom? Lívia, por favor. Gente, bom dia. Primeiro, eu quero falar que eu achei o formato da PA hoje maravilhoso, que a gente pudesse continuar dessa forma, porque eu achei muito interessante. Então, sobre o tema, eu sou professora de educação física, então, assim, não só na nutrição, mas também dentro da área da educação física, a gente tem esse estigma também de que o professor de educação física ele tem que ter um corpo escultural para ser um profissional gabaritado para estar atuando dentro da área. Então, desde a faculdade, a gente percebe que o aluno, quando ele é obeso, as pessoas olham já estranho, como se ele não fosse capaz de, depois de formado, de ser um bom profissional. Então, eu trabalhei dentro da educação física com escola e hoje trabalho na saúde mental. Eu percebia na escola o quanto as crianças elas eram muito cruéis com as crianças que eram gordas. E isso reflete também na saúde mental. A gente tem transtornos alimentares por conta do sofrimento destas pessoas desde a infância. Então, seria interessante que a gente começasse a trabalhar isso, a retirar esse estigma desde a infância, para que não gerasse um sofrimento futuro. Com relação à questão da obesidade, né, o fato da Organização Mundial de Saúde ela ter a obesidade como uma patologia, é considerada uma patologia, e isso é aquilo que causa nas pessoas um olhar de coisa ruim, ou, no caso do profissional, como se ele não tivesse total capacidade de estar exercendo. Então, eu quero dizer para as meninas que são nutricionistas que também na nossa profissão a gente também passa por isso, e que esse estigma ele pode ser melhor discutido dentro da saúde coletiva. Obrigada, Lívia. Luísa, você retornou? Sim, retornei, só que eu vou precisar ficar com a câmera fechada para ver se não cai, porque está flutuando aqui. Então, o que eu estava tentando dizer, a partir dessa experiência, né, de uma usuária em específico da Unidade de Saúde da Família e das leituras e do que eu ouvi, que se a gente não aborda, né, a obesidade em todas as suas dimensões e considerando, né, a questão social, a gente meio que retroalimenta quer dizer, a gente meio que retroalimenta nós, a gente acaba proporcionando que a obesidade ela seja uma doença, que ela desencadeie em um adoecimento, né, se a gente não aborda com todas as suas dimensões. E aí eu acho que esse ponto muito importante do estigma como adoecedor, né, acho que as condições sociais, enquanto eu lia também o artigo, pensando nessas mulheres negras, obesas e empobrecidas, me veio também a experiência que a gente fez em ergonomia com as baianas de Acarajé, né, que algumas elas estão em condição de obesidade e que se pensava que porque comem muito, né? E assim, mesmo o que é que leva a comer muito? Mas a gente via que tinha outros fatores, né? Estresses ligados a sobreviver e garantir a subsistência de uma família monoparental, como a gente viu no artigo também, essas situações, o próprio pouco tempo para dormir. Então, envolve, né, diferentes fatores, causas e dimensões que retroalimentam essa obesidade. E aí, respondendo ao que a professora Michele traz, né, sobre a literatura, se ela poderia estar reduzindo o estigma, não só a literatura, né, mas eu acho que diferentes canais e da arte, da informação e da arte poderiam principalmente reduzir, porque tem muito a ver com essa expectativa social, né, e essa expectativa que é construída com essa biopolítica da obesidade, como a professora Denise trouxe. Então, assim, foi muito importante
trazer, né, essa discussão para esse espaço e para a gente conseguir olhar de uma forma, e é como eu trago, né, assim, uma última coisa, sobre a potencialidade, que eu iria começar falando sobre isso, do espaço da atenção básica nesse cuidado, e espaços como grupos de práticas corporais, mas não pensando em reduzir de que essas pessoas precisam, né, ter cuidado com a alimentação e fazer exercício físico, não isso, mas também no conceito ampliado do que seria uma prática corporal e um espaço de socialização, de Luísa caiu novamente. falência moral. Tá cortando? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Não, o que eu queria dizer é que a obesidade, como ela é vista também como se fosse uma falência moral, quase uma ofensa, né, para a normalidade. Então, essas pessoas têm uma tendência de isolar-se, né, têm uma dificuldade de se inserir e é uma sociedade que acaba mesmo excluindo. E aí, esses espaços que podem ser proporcionados principalmente na atenção básica, ele vai ter um papel fundamental em pensar o cuidado dessa pessoa nessa reinserção, né, nessa socialização e até numa construção de uma identidade social que ela consiga não adoecer. Mas só que isso não é o suficiente, né? Precisa haver mudanças desses estigmas. Então é isso, gente. Desculpa as interferências e intercorrências, tá? Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Então, Kênia, vamos passar a palavra para as nossas conferencistas. Só antes de passar a palavra para ela, eu queria agradecer, né, e aproveitar a oportunidade para sugerir a leitura para quem se interessar da dissertação de mestrado de uma cientista social aqui da UFBA chamada Natália Figueiroa. O título da dissertação dela é Atuando Obesidades, onde ela faz uma discussão muito importante exatamente sobre esse último ponto que a Luísa trouxe, obesidade é doença, não é doença, enfim. Acho que é um estudo muito bom que a gente possa acessar para ampliar nossos debates, nossas discussões. Sinalizar, porque em muitas falas, né, tanto de Luísa e de Jéssica, principalmente, além da própria exposição de Denise, colocou o papel da atenção primária, né, nesse processo de cuidado a pessoas que vivem com obesidade, e aí sinalizar e agradecer a presença também de colegas da assistência e da gestão, da atenção primária à saúde aqui de Salvador, que são pessoas sensíveis e comprometidas com essa pauta, que estão aqui com a gente. E, por fim, de fato, passar, né, a palavra novamente para a Michelle e Denise, para que possam fazer suas considerações finais, e desde já, mais uma vez, agradecendo muito a contribuição de vocês, realmente reforçando da minha alegria, do meu entusiasmo de poder ter essa conversa e essa perspectiva de continuarmos em diálogo e construindo mais a partir disso. Obrigada. Michelle? Bem, pessoal, obrigada pela oportunidade. Acho que esses eventos na pandemia nos dão a oportunidade também da gente conhecer pessoas novas, né? Dificilmente a gente teria a oportunidade de falar com pessoas que estavam tão distantes, né? E é muito bom ter vocês agora nessa rede de pessoas que eu conheço, que são pessoas que estão preocupadas na transformação das nossas relações humanas, profissionais, científicas, né? Eu acho que ficam duas grandes questões para a gente pensar a partir desse debate de hoje. Uma é que a questão da superação dos estigmas, da abordagem dos estigmas, e uma segunda que eu acho que é a questão da transformação dos ambientes alimentares, né? A gente precisa também pensar que existe algo que a gente precisa fazer para transformar esse ambiente que a gente vive. E eu vejo agora uma oportunidade muito latente para todos e todas nós, que é a defesa do nosso guia alimentar, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente está precisando proteger as nossas conquistas, no sentido de reposicionar os alimentos bons, limpos e justos, né, no nosso ambiente alimentar, e a gente precisa proteger o nosso guia. Então, eu queria terminar minha fala
trazendo essa... sei que todo mundo já está envolvido com isso, mas para a gente reforçar as nossas energias, né, na proteção dessa nossa ferramenta, que é tão importante para a gente transformar o ambiente alimentar, né? É isso, gente. Muito obrigada a todos e a todas. É um prazer e vamos seguindo. Obrigada, viu? Obrigada, Michele. Professora Denise, por favor, suas considerações finais. Bem, eu, como sempre, aprendo muito, né, e fico muito feliz de ver que existem várias pessoas interessadas. Eu venho de uma geração onde falar sobre isso era considerado algo esdrúxulo. O nutricionista não deveria falar sobre o que a gente falou hoje. Então, ver uma geração, eu me volto aos nutricionistas com todo respeito aos outros que não estão, mas talvez por eu ser nutricionista e ser da área da saúde, é sempre muito reconfortante, né? E eu estou já em vias de me aposentar, olhar para isso é algo que mostra que o futuro, pelo menos, aponta a possibilidade de uma discussão mais ampla do que a ciência da nutrição, que nos formou, tem trazido, né? Então, acho que tudo que eu tenho aprendido, né, e hoje eu estou forçada a olhar isso de uma forma mais ou menos global, eu acho que é da gente repensar essa relação do nosso corpo com o planeta, né? E eu acho que ela deve revelar a liberdade de termos o corpo que a gente quer ter. É olhar a ciência com a contribuição que ela pode dar para que esse corpo seja, de fato, o nosso corpo, não o corpo dos outros, não o corpo dos olhares que vão interessar mercados, pessoas e, sobretudo, muitos colegas nossos da ciência que vão muito valorar a produção científica sem entender o corpo como a dimensão que ele tem que ter, que é de ser nosso, né? Somos únicos. Eu acho que essa dificuldade que a ciência tem, sobretudo quando a gente vê inúmeros artigos, inúmeros experimentos que tentam meio padronizar, protocolar, formatizar, nós já vimos que isso não deu certo. Chegou a hora, e acho que, sobretudo para nós, nutricionistas, estamos sendo chamados aí a contribuir, que a gente veja esse fenômeno para além da dimensão biológica. Acho que essa é sempre a mensagem que eu gosto de trazer quando eu posso compartilhar um pouquinho do que eu aprendi até agora. Boa sorte a todas. Muito obrigada, professora Denise, mais uma vez. Obrigada a todos. Acho que a professora Ana Paula tem também uma consideração a fazer, né, para os estudantes. Seu microfone está fechado, Ana, a gente não consegue te ouvir. Desculpa, eu vi agora. Gostaria de agradecer a presença de todos e as nossas conferencistas, a Kênia e a professora Maria do Carmo também, pela proposta e pela excelente discussão. E esse momento vai ficar gravado e vai ficar disponível no YouTube do Departamento de Medicina Social e Preventiva e também no ambiente Ava Moodle, tá? Para os nossos mestrandos poderem acessar. Quem não pôde acompanhar durante todo o tempo, por questões de internet ou outras impossibilidades, mas revelar, assim, a minha grata satisfação em todas as discussões e reflexões que foram feitas aqui. Muito grata a Michele, Denise, pelas suas colocações e colaborações. Foi um momento muito rico e de muito aprendizado. Muito obrigada. Nós temos 2 recadinhos para finalizar, antes da despedida final. O professor Pena disse que tinha um recado a todos, eu vou passar rapidinho a palavra a ele, e depois eu só queria 1 minuto de atenção de vocês para a gente divulgar o nosso próximo encontro, tá? Professor Paulo Pena? Obrigado, Ana Paula, mas já coloquei no chat, então peço os mestrandos M1 que observe aí o recado, que é a mudança do texto da nossa aula de segunda, tá bom? Obrigado. Ok, muito grata, professor. Só um instantinho. Gente, foi um prazer, maravilhoso ver vocês. Maravilhoso. Obrigada, gente.
Pronto. Eu só, Kenny e Maria do Carmo, eu vou passar ainda a palavra para vocês para a gente fechar, certo? Eu só gostaria de divulgar a nossa atividade do dia 9 de outubro, né? Nós vamos abordar a temática meio ambiente, urbano e pandemia, informações territoriais necessárias para entender essa relação. Temos como convidada a professora Patrícia Lustosa Bito, e um dos nossos debatedores convidados vai ser o professor Luiz Roberto Santos de Moraes. Então, a gente aguarda todo mundo, lembrando aos mestrandos a importância de acessar o ambiente AVA Moodle e também a questão do fórum que será lançado a partir de segunda-feira e disponibilização de materiais. Então, eu gostaria de agradecer novamente o presente de todos, me despedindo, e vou passar a palavra à professora Maria do Carmo e a Kênia para a gente encerrar, tá bom? Obrigada a todos. E um ótimo final de semana. Bom, mais uma vez agradecer a todos vocês, em especial, né, a Michelle e a professora Denise, pela experiência incrível de compartilhamento, por tudo que vocês nos oportunizaram aqui de debate, e tanto que vocês deixam para a gente ainda de reflexão, e falar da minha gratidão mesmo pelo aceite do convite, disponíveis, acolhedoras à proposta. Então, muito obrigada mais uma vez. Bom final de semana a todos. Professora Carminha. Muito obrigada, professora Ana Corona. Muito obrigada, Kênia. Muito obrigada, Denise, querida. Michelle Jacó, querida. Foi muito maravilhoso. Vocês são ótimas. E é uma pena que a gente não vai ficar aqui o dia inteiro conversando. Muita axé para vocês, muita paz. Vamos nos solidarizar com esse momento difícil para todos nós, mas vai passar. Vamos estar mais unidas. Obrigada, Mônica. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada a todos. Um ótimo dia. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.